Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história que, olha, é quase um roteiro de filme do nosso futebol. A campanha do Vasco da Gama na Copa do Brasil de 2025. E que história, né? Porque ela não é nada linear. Lendo as análises que a gente recebeu, fica claro que não é só sobre ganhar ou perder. É sobre como um time constrói uma identidade. Exato. Uma identidade de resiliência quase sobrenatural, mas que ao mesmo tempo escondia uma fragilidade que no fim foi fatal. Por isso, acho que o ponto de partida tem que ser ele. O homem que foi a cara dessa identidade toda. Sem a menor dúvida. É impossível passar por essas análises e não ficar com um nome na cabeça. Léo Jardim. Ele mesmo. As duas fontes são, assim, categóricas. Ele não foi só um bom goleiro. Ele foi o pilar. O time passou nas fases mais difíceis nos pênaltis. E o mérito É todo dele. é todo dele. Mas aí, olha que interessante, já começa o paradoxo dessa campanha. A mesma força que levou o Vasco para a final. O herói nos pênaltis. Exato. Essa força era, na verdade, um sintoma da maior fraqueza do time. Uma incapacidade, assim, crônica de resolver os jogos nos 90 minutos. Era um time que vivia no fio da navalha, por sistema. Mas essa dependência, de certa forma, não vira uma estratégia? No mata-mata, quer dizer? Jogar por empate sabendo que você tem o melhor cara do país nos pênaltis? A análise do Thiago Silva detalha, né? A defesa contra o Operário, o pênalti do Alex Telles contra o Botafogo e depois de novo contra o Fluminense. Não parece quase um plano? É uma ótima pergunta. Foi intencional ou foi uma consequência? Eu, sinceramente, me inclino para a segunda opção. Porque, assim, uma coisa é ter a confiança de que você pode ganhar nos pênaltis. Outra, bem diferente, é precisar disso o tempo todo. Entendi. A vantagem psicológica é real, claro. Para eles era uma rede de segurança e para o adversário também pesa, né? Enfrentar um pegador de pênaltis, como diz a fonte, mas depender disso jogo após jogo contra time grande mostra que o plano A não estava funcionando, eles não conseguiam se impor. Certo. Essa dificuldade de se impor era bem clara, mas as fontes também mostram que algo mudou no meio do caminho. O time que sofreu contra o Operário não era o mesmo que depois derrubou Botafogo e Fluminense, mesmo que tenha sido nos pênaltis. A análise do Davi aponta para um momento chave fora de campo, né? A tal da qualificação do elenco. Exatamente, e esse ponto é crucial para a gente entender a ambição do projeto todo. Até pegar o Botafogo, o Vasco não tinha enfrentado nenhum time da Série A. A direção parece que percebeu. Falou, olha, esse elenco aqui dá para passar das primeiras fases, mas para brigar pelo título, Precisa de mais. precisa de mais. E aí vem os reforços. E que reforços, né? São nomes de peso. A análise cita Cuesta e Robert Renan para a zaga, o que já muda a segurança e a saída de bola. Depois, Andrés Gomes e Matheus França, que são jogadores mais dinâmicos, mais criativos, e ainda tem a volta do David. A expressão que usam é que eles deram corpo para o time. Sem dúvida. E não foram contratações só para encher o elenco. Foram para mudar o status do time na competição. Cuesta traz uma experiência absurda em jogo grande, Robert Renan, qualidade técnica, os outros dão poder de fogo. De repente, o Vasco não precisava só se defender e esperar o Léo Jardim. Passou a ter ferramenta para jogar de igual para igual. Exato, para competir, para dominar os rivais, como a gente viu depois. E mesmo com essas novas ferramentas, o padrão de sofrimento continuou. Vamos só recapitular essa trajetória, porque é uma loucura. Começou tudo calmo, né? 3-0 no União Rondonópolis, 3-0 no Nova Iguaçu, parecia que ia ser um passeio. A famosa calmaria antes da tempestade. Esses jogos iniciais contra times mais fracos mascaram muitos problemas, né? A Real mesmo bateu na porta contra o Operário. E ali começou o que virou a marca do time. Empate e pênaltis. E depois vem os clássicos. O que me chama atenção na descrição do jogo com o Botafogo é a frase erros de ambos os lados. Isso sugere um jogo mais caótico, tenso do que tático. Exato. Mostra que mesmo com reforços, o time ainda estava se ajustando. A pressão de um clássico faz isso, deixa o jogo mais nervoso. Mas é na semifinal contra o Fluminense que a história fica ainda mais complexa. E até frustrante. Sim, porque aí o problema não era mais falta de qualidade. Uma das análises é direta. O Vasco foi muito superior nas duas partidas. E mesmo assim não conseguiu matar o jogo. Eu fico imaginando a angústia do torcedor,
vendo o time dominar, criar e não conseguir fazer o gol. Perderam o segundo jogo e lá vamos nós para os pênaltis de novo. E esse padrão é o coração da campanha inteira. Ser superior taticamente, controlar o jogo e falhar na hora de finalizar. Essa ineficácia na frente é o que alimenta o drama todo, é o que força o Léo Jardim a ser o herói. É uma faca de dois gumes. Totalmente. Por um lado, cada vitória nos pênaltis assim, cria uma mística, uma crença no vestiário de que eles são imortais, sabe? O time se sente predestinado. Quase como se estivessem escrevendo um roteiro épico em tempo real. E isso, mas por outro lado, o desgaste, principalmente mental, de viver nesse limite o tempo todo, é brutal. Não é sustentável. E essa incapacidade de matar o jogo quando se é melhor é um aviso. Um aviso que, infelizmente para eles, não foi ouvido a tempo. E assim, depois dessa montanha-russa toda, a gente chega na final. Corinthians. As fontes tratam esse momento como um capítulo à parte. O Vasco chega como azarão, o que é até curioso, né? Depois de eliminar dois rivais do Rio. Mas é compreensível. Eles chegaram na final muito mais pela resiliência do que por um futebol que convencesse nos 90 minutos. A imagem que ficou foi a de um time que sobrevive, não de um time que domina. E no primeiro jogo, em São Paulo, eles abraçaram esse papel. E surpreenderam. O que me marcou no relato foi que o Vasco, mesmo como azarão, fora de casa, foi muito superior e teve melhor posicionamento. Mas, e aí o padrão volta para assombrar, não conseguiram vencer. O empate deixou tudo aberto, mas com gosto de oportunidade perdida. Uma oportunidade gigantesca perdida. Vencer fora de casa numa final muda tudo. Teria jogado a pressão inteira para o Corinthians. Ao não fazer isso, mesmo sendo melhores, eles mantiveram a pressão toda sobre si mesmos para o jogo da volta. E que cenário para esse jogo, hein? A fonte descreve um Maracanã muito cheio, o palco montado para a festa do título para consagrar essa campanha heróica. E foi exatamente aí. Que o roteiro virou tragédia. Exato. A análise é brutalmente honesta. Diz que erros individuais levaram aos gols do time de São Paulo. É a inversão completa de tudo que levou eles até ali, né? Completamente. A narrativa da final é a antítese da campanha. O time que foi coletivamente resiliente, mentalmente forte nos pênaltis, desmoronou nos 90 minutos mais importantes por falha de concentração. O super-herói no gol não pode salvar eles deles mesmos. É um desfecho muito doloroso. Ser superior fora e não ganhar, e depois falhar em casa com o estádio lotado por erros próprios, é o pior roteiro possível. Mostra que, no nível mais alto, na decisão de um título, a margem de erro é zero. A resiliência te leva até a final, mas não te faz ganhar. Para ganhar, precisa de eficácia, de perfeição. A mesma equipe que parecia à prova de balas nos pênaltis se mostrou frágil quando mais importava. Então, no fim das contas, a avaliação é qual? Copo meio cheio ou meio vazio? Foi um fracasso pela forma como a final foi perdida ou um sucesso por uma campanha que superou as expectativas? Eu acho que a análise no Gavi nos dá a chave para essa resposta, colocando as coisas em perspectiva. Ele lembra um dado histórico importante. A última vez que o Vasco tinha chegado a uma final nacional foi em 2011. É muito tempo. E ele mostra uma progressão, né? Em 2024, semifinal. Em 2025, final. Olhando friamente os números, a trajetória é para cima. Exatamente. A frase que se destaca é que o clube está a figurar com mais frequência nas fases finais, algo que não era comum. Isso não é por acaso, indica um projeto que está amadurecendo. A derrota na final dói, e a memória do torcedor vai ser sempre a da perda do título no Maracanã. Isso é legítimo. Eu entendo a lógica do crescimento, mas para o torcedor que estava lá e viu o time perder em casa por erros individuais, essa conversa de processo não soa um pouco como o prêmio de consolação? Ah, com certeza. No calor do momento, é um prêmio de consolação muito fraco. Ninguém celebra um processo depois de uma derrota dessas. Mas para a análise do clube, para construir o futuro, é o dado mais importante. A campanha de 2025, apesar de tudo, solidifica o Vasco como um competidor real. A expectativa, como a fonte sugere, é que isso se repita em 2026. Já não é surpresa, começa a ser a norma. Uma mudança de status. Exato. E essa mudança de status, a longo prazo, talvez seja mais valiosa que o próprio troféu. Resumindo então, foi uma viagem e tanto. Uma campanha marcada por um herói, o Léo Jardim, que carregou o time nas costas,
impulsionada por reforços no meio do caminho que deram outra dimensão para o elenco, mas que foi definida por uma incapacidade crônica de transformar superioridade em gols, o que os forçou a viver no drama dos pênaltis. E no fim? No fim, o sonho do título desabou com o peso de erros individuais. Pois é. E a análise combinada nos deixa com uma reflexão final que eu acho muito pertinente. A gente viu um time que se mostrou quase invencível no cenário de maior pressão possível, que são os pênaltis, mas ao mesmo tempo vulnerável a erros básicos na pressão de uma final. Então, para o futuro, a questão que fica no ar é: o que é mais importante para construir um time campeão de verdade? É a capacidade de sobreviver a esses momentos de alta tensão, como o Vasco fez várias vezes? Ou é a consistência para evitar que esses momentos de tensão sequer aconteçam? Exatamente essa a questão.